vamos falar sobre o processador. O processador basicamente é o cérebro do seu computador aí, dos computadores, porque ele é o responsável pela execução dos comandos gerados dentro do sistema. Pode-se dizer que tudo o que passa pelo processador, quanto melhor for esse processador, mais rápido as tarefas são executadas. E hoje a gente pode ver aí que tem centenas aí de tipos de processador, mas sim, ele é a parte responsável pela velocidade do seu computador, pela capacidade de processamento que ele tem. Alguns programas vão precisar de processadores melhores, outros menores. Então, talvez se o computador estiver lento, talvez seja o ideal aí fazer uma reposição. Se caso você estiver trabalhando como operador ou alguma coisa que você necessitar, você entende que o processador é responsável muito pela velocidade do sistema. Comumente conhecido como Unidade Central de Processamento, ou UCP ou CPU, os processadores interpretam as informações, as instruções e depois executam os programas armazenados na memória principal da máquina. Hoje, os CPUs correspondem a um único chip, chamado também de microprocessador. A CPU é organizada em unidade de controle, o C, e unidade lógica e aritmética, o LA. Vamos entender o que cada um é, que a UC controla as operações que são realizadas no computador através de emissão de pulsos elétricos gerados pelo dispositivo clock. A ULA executa os cálculos e operações lógicas, como testes e comparações, e aritméticas, como somas e subtrações. A capacidade de processamento está ligada à frequência de operação, medida em Hz. Quando a capacidade é, por exemplo, 1 GHz, significa que o processador é capaz de fazer 1 bilhão de ciclos de operação por segundo. Por conta dessa velocidade, o processador precisa de um sistema de controle de temperatura, como um ventilador, que mantém a temperatura do processador aceitável, aumentando a vida útil do chip. As principais fabricantes de processadores são a Intel e a AMD, o Intel Core Duo, Intel Core 3, 5, 7, 10. Então, essa frequência aqui é uma frequência até muito baixa hoje em dia. Os computadores hoje, até os mais fracos, aí, trabalham em frequências maiores de 1 GB. E olha quantos ciclos de operação por segundo ele consegue fazer. Para que você também entenda, o simples ato de abrir um arquivo, ou abrir um Word, de abrir um navegador, envolve já milhares ou milhões de ciclos de operação para o computador conseguir fazer tudo. Ele precisa fazer a letrinha de cada letrinha dessa aqui, são vários bits para poder formar. Então, cada operação no computador ele é muito grande. Então, e outra coisa muito importante para que você veja é que talvez você tenha um bom processador, mas se ele fica esquentando muito, se ele não tem uma unidade de resfriamento boa, se caso o ventilador, o cooler, comumente chamado, não estiver resfriando, você vai perder muito aqui da frequência, você vai perder muito da capacidade de processamento desse processador. Por quê? Porque o calor ele acaba afetando diretamente aí o processamento feito aí pelo chip, certo? O que é a placa-mãe? Muita gente fala, todo computador precisa de uma placa-mãe. A placa-mãe é simplesmente a parte importante do hardware e do processamento de dados do computador, porque é nela que vai vai se conectar todos os outros hardwares, como memória, o próprio chip, o próprio microprocessador. Então aqui é na placa-mãe que se encontra os microprocessador e vários outros componentes que fazem a comunicação entre microprocessador e dispositivos periféricos externos. Então na placa-mãe você vai conectar até as entradas USB para mouse, teclado, é ela que vai ajudar, vamos dizer, ela que vai unir todas as partes do computador, hardware, software, é ela que vai conectar tudo para que funcione. Então é por isso que é até chamada aí de placa-mãe, porque é dela que sai que é conectado todos os hardwares para que possa acontecer o processamento de dados. A importância da CPU, que transforma dados de entrada em dados de saída, através do processamento de informações. Exemplo, quando eu mexo o meu mouse, eu estou dando um comando. E é por meio da CPU, por meio desse microprocessador, que ele faz a leitura do mouse, que eu estou mexendo para a esquerda ou para a direita, e é onde que ele vai enviar essas informações. Então ele transforma esses dados de entrada em dados de saída. Eu mexo o meu mouse para a esquerda, o microprocessador precisa fazer essa leitura rapidamente, você pode ver que é instantâneo, eu estou mexendo aqui instantaneamente, e ele já envia como saída aqui no vídeo, que é no monitor, para mim poder ter acesso a isso. Então o processamento precisa acontecer, e essa é a importância aqui do CPU.
Ela permite rodar ao mesmo tempo um jogo, fazer uma transmissão de vídeo, enquanto conecta-se com a internet com intenso tráfego de dados, além de rodar o próprio sistema operacional. Então, para você ter ideia, o que significa esse processador, quantas funções ele tem, agora eu estou gravando a aula, ele precisa captar o mouse, ele precisa captar o áudio, ele está conectado com a internet aqui para fazer toda a leitura desse mapa mental. Então, quando eu clico aqui para fechar, ele precisa fazer essa leitura. Eu clico para abrir, ele faz essa leitura. Eu mexo no mouse, ele faz essa leitura. E tudo isso ele precisa ler, transmitir para o monitor para que eu possa estar vendo. Então, tudo isso, todas essas ações são processadas pelo microprocessador para transformar as entradas que eu envio, por exemplo, a minha voz, o mexer no mouse. Então, tudo isso precisa ser da entrada, é processado, jogado no monitor. Então, imagina aí quantos milhões de bits de informação são repassados numa pequena aula como essa aqui, num algo muito simples. Imagina se eu estivesse fazendo aí, conectado, entrando em outros jogos ou fazendo outras coisas. Então, são muitas informações, são muita coisa, e é por isso que a gente precisa de um processador, e é por isso que ele é tão importante caso você faça muitas funções. Porque quanto mais coisas você coloca, quanto mais pesados são os softwares que você utiliza, os aplicativos que você utiliza, melhor precisa ser o seu processador, maior precisa ser a capacidade de gigahertz dele aqui de processamento de informação. Lembrando também que é muito importante aí essa questão do cooler para poder não deixar ele aquecer muito, tá bom? Porque o aquecimento pode até danificar ou diminuir bastante a vida útil aí do seu processador. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre sistemas operacionais dentro do seu computador, certo? Então é isso aí, até a próxima aula, um abraço e tchau!